Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora na voz. Agora, sem olhar para o título do vídeo, porque o título do vídeo tem a resposta. Mas sem olhar para o título do vídeo, se eu te perguntar agora, qual é a empresa que mais rende atualmente? Sério, qual é a empresa que tem o maior crescimento atual? Anual. Qual a empresa que tem mais crescido ano a ano sem parar? Que tem rendido milhões e bilhões de dólares? Apple, sei lá, Microsoft, a Meta. Qual é a empresa? Sem olhar no título do vídeo, para e pensa. Ignora que eu pus a resposta no título do vídeo e para e pensa. Sem ler, pensa. Você pensaria que é a que é? Tá, você leu o título. Mas sem essa informação no título, você saberia me dizer que é essa empresa? A resposta é muito provavelmente não. Porque ninguém imagina isso. Eu mesmo, quando vi a notícia que me fez gravar esse vídeo, eu fiquei assim, não, pera, não faz sentido, não é possível. Como assim essa empresa é a que mais rendeu? Não faz sentido. Mas acontece que desde 2016, quando essa empresa foi criada, ela vem crescendo. E a pandemia ajudou nisso. Bem, eu vou explicar para vocês com mais detalhes nesse vídeo. Então se liga no vídeo e bora pro vídeo comigo. Vamos começar pelo nome, que é para determinar um negócio. OnlyFans. Se você vê esse nome, provavelmente você vai associar com sacanagem, com putaria, mas não é. O nome OnlyFans em tradução livre é somente para fãs. E antes que você me pergunte, sim, tem outras coisas lá. O site, né, os servidores, hospedam outros tipos de conteúdo. Eles hospedam culinária, hospedam receitas, hospedam mundo fitness, hospedam obras de arte, até aulas. Sério. Aula de violão, aula de violino, aula de piano, aula de matemática, tipo a raiz quadrada de delta, qualquer coisa. É sério. O site é somente para fãs e ele hospeda qualquer coisa que você pôr lá. É sério. Mas acontece que ele ficou muito famoso por sacanagem, né? E aí a gente vai discutir como ele ficou famoso por sacanagem, né? Por conteúdo mais 18, mais pra frente no vídeo. Mas o interessante é você entender que o nome OnlyFans veio da gringa, veio dos Estados Unidos, e significa somente para fãs. E o servidor aceita qualquer tipo de conteúdo. Não é só putaria, não é só sacanagem. Não precisa ser só conteúdo adulto. Vamos imaginar que ao invés de subir esse vídeo aqui, eu subi o vídeo lá no OnlyFans, esse mesmo vídeo. Como é que eu receberia? Bem, você cria um canal do OnlyFans, você recebe de algumas formas. São assinaturas mensais, né? As pessoas assinam o seu conteúdo e te pagam uma mensalidade. As pessoas te dão gorjetas ao longo do seu conteúdo se gostarem dele. As pessoas podem encomendar um conteúdo sob demanda e você manda especificamente pelo direct naquela pessoa. Por exemplo, se eu tivesse um canal lá falando sobre cultura nerd, falando sobre esse tipo de tecnologia, de empresas, e subisse um vídeo lá, igual nós estamos falando aqui agora. Se alguém me encomendasse um vídeo sobre, sei lá, o Chichibukai de One Piece, seria um vídeo sob demanda. Eu poderia gravar esse vídeo e mandar especificamente para um grupo específico, ou até mesmo no direct. E isso renderia para mim uma parte diferente, um subsídio diferente em dinheiro. As pessoas também poderiam me dar gorjetas por estarem gostando do meu conteúdo nerd e também poderiam estar dispostas a pagar uma mensalidade para continuar assistindo o canal com esses conteúdos nerd que vocês tanto assistem aqui, né? Então tem mais níveis de faturamento, além de também ter lives que são feitas para membros, né, para assinantes, que é mais ou menos os membros aqui do Facebook, né, os membros aqui do YouTube também tem essas paradas. Tem algumas dessas paradas. Mas são essas as formas de pagamento do site OnlyFans. Se eu tivesse que citar alguém conhecido o suficiente para que vocês tivessem um nível de conhecimento de uma pessoa que tem conta no OnlyFans e não faz conteúdo adulto, não faz conteúdo erótico, na verdade é um conteúdo do dia a dia, um conteúdo normal, digamos assim, é o humorista e ator, o Whindersson Nunes, né? Ele tem lá a conta dele, mas não tem nada de adulto, erótico, é o normal. É porque o OnlyFans é somente para fãs, é o que eu disse. Você pode colocar lá o que você quiser, ponto. Independente de qual seja o seu conteúdo ou qual seja o seu nicho, a divisão de renda é a seguinte: o site hospeda o que você colocar, né, independente do que você colocar,
E em troca dessa hospedagem, ele pede 20% do seu arrecadamento. Ou seja, 80% do que você arrecadar é seu, tá? É diretamente colocado na sua conta, no seu Pix, enfim. E 20% é da plataforma OnlyFans. Não interessa o que você colocar. Você pode colocar um cara cozinhando lá, um monte de batata. Se ele estiver ganhando dinheiro lá, fazendo sopa de batata, na hora que for pegar o dinheiro que for pegar, 20% daquele valor é da plataforma e os outros 80% são seus, é do cozinheiro de batata, né? No nosso exemplo aqui. Mas então, se pode qualquer coisa, né? Se eu já cravei aqui que qualquer coisa pode ser um cara cozinhando batata, por que virou um site especificamente voltado para conteúdo adulto? Tem um motivo, e eu vou explicar isso agora. Uma justificativa para ter conteúdos eróticos. E é aqui o pulo do gato. É aqui o pulo do gato, porque eu vou explicar para você qual a justificativa financeira para se ter tanto conteúdo erótico. Bem, pensa o seguinte: você é uma dessas mulheres que grava conteúdo erótico, né? Pá, e você normalmente passa por produtoras, estúdios ou agências e cada um pega um pedacinho, né? Uma fatia do bolo, uma fatia do lucro. E quando você grava isso em casa, pode ser na sua webcam, na sua casa, e posta em sites como o OnlyFans, ele tem duas vantagens. A primeira, ele não tem a censura que Instagram, TikTok e outras redes da Meta têm. E como eu disse, ele cobra 20% pela hospedagem. O restante do dinheiro vai para você, integral. Então você não passa por estúdio, você não passa por agência, você não passa por, sei lá, ensaio, não passa por nada. Você pega a sua webcam, sua câmera do celular, tira determinadas fotos, posta lá. Vêm as pessoas e compram aquelas fotos, aqueles packs de foto, ou compram a assinatura do mês. Aquele valor que você arrecadar no final do mês é deduzido 20% para a plataforma e o restante é colocado na sua conta, sem nenhuma outra dedução. Então é muito mais fácil. Fora que o OnlyFans permite que você use nudez explícita, ou seja, você pode colocar conteúdo explícito sem o risco de ser banido, coisa que os sites da Meta, o TikTok e outros sites não fazem. Porque conforme for o conteúdo, você toma ban, toma spam, toma sumiço, toma um monte de coisa. E para o OnlyFans isso não acontece. Porque o OnlyFans entende que se alguém assina seu conteúdo, é de responsabilidade sua e também de responsabilidade de quem assinou. É claro que o OnlyFans tem regras, mas a gente vai chegar lá. As criadoras de conteúdo adulto, eu não vou nem citar o nome delas, lógico que não precisa, porque você não mora em Nárnia, você conhece. Então, as criadoras de conteúdo adulto adotaram a plataforma justamente porque ela tem essa flexibilidade, ela permite que você use conteúdo explícito, sendo de responsabilidade sua e também das pessoas que assinam. Ou seja, embora a plataforma tenha as regras rígidas, que depois a gente vai chegar e mencionar, tá? Antes desse vídeo acabar, eu vou falar das regras, mas ela permite que conteúdo explícito seja divulgado tanto em vídeo quanto em fotografia, coisa que outras mídias não permitiriam. Então, já que tem essa permissibilidade, eles pegaram e migraram para essas mídias, principalmente porque a taxa que eles cobram é de 20%, o que é uma taxa razoavelmente aceitável, visto que não tem intermediário, não tem produtora, não tem estúdio, não tem ninguém. É você, seu celular, sua câmera, seu quarto e suas filmagens e suas fotos. Nos anos de pandemia, né? Nos anos aí de pandemia que a gente viveu, 2020 por aí, muita gente perdeu o emprego. A menina é garçonete, trabalha no bar, não sei o quê, mas não está tendo gente que vai no bar porque a pandemia não deixa, porque tinha um vírus, né? Então não tinha gente que ia no bar. Ah, a pessoa trabalha no restaurante, mas não tem como ir no restaurante. Então, muita gente, muitas meninas, podem até ser, tipo, não são famosas, tá? Não estou falando aqui de fulana de tal que é modelo, não. Estou falando de pessoas que são garçonetes, que são barmans aí, que são coisas do dia a dia, que você está acostumado a ver, que podem ser sua vizinha, sua prima, enfim. Pessoas do dia a dia. Muitas pessoas do dia a dia não podiam trabalhar e, para não ficar sem dinheiro, para ter como se sustentar, passaram a usar o OnlyFans. E, sinceramente, tirar fotos de você mesmo é muito fácil. Né? Você pode chegar com uma câmera, tirar uma foto, tirar uma selfie, não sei o quê. Uma selfie mais sexualizada, como essas que eu estou usando aí no vídeo, que não mostra nada. Ou, se você quiser, você poderia usar o conteúdo explícito, tranquilo. E o OnlyFans não te puniria. De novo,
e tem uma rentabilidade muito alta, porque a taxa que o OnlyFans cobra é relativamente baixa e não tem intermediário. Então, bingo, cresceu-se muito o OnlyFans também. São flores. Embora o OnlyFans seja sim uma das empresas mais rentáveis atualmente, e depois eu vou mencionar os números aqui para vocês, para ver que eu não estou mentindo, e que a notícia que me fez fazer esse vídeo foi realmente estrondosa, para vocês verem o crescimento ao longo dos anos. Mas vamos falar primeiro de um ponto negativo. Vamos supor que você seja um artista, faça pinturas, né, como esse cara aí da imagem. Faça pinturas. Só que você vai para o OnlyFans. Ah, vou divulgar meus quadros lá no OnlyFans, porque é só para fãs e tal. Você até consegue umas assinaturas, tal, você ganha um dinheirinho, só que o seu canal não tem a visibilidade que teria o canal de uma mulher seminua ou nua. Por causa de quê? Por que motivo? Porque o OnlyFans prioriza, segundo os usuários, esse tipo de conteúdo. Segundo os usuários, tem reclamações de que se você não exibe seu corpo, nas palavras deles, não na minha, tá? Se você não exibe seu corpo, seu conteúdo é negligenciado pela plataforma. Essa é uma reclamação de pessoas que não usam o OnlyFans para exibir seu corpo, né? Agora, se sim ou se não, esse que vos fala não pode garantir. Também tem o fato de que muita gente torce o nariz quando vê falar em OnlyFans. Você imagina o seguinte, você era uma garçonete ou era uma balconista. Chegou a época da pandemia, você começou a vender fotos de conteúdo adulto, né, de conteúdo erótico. Começou a ganhar dinheiro com isso, vende lá no OnlyFans. Tá, beleza, tá muito ok. Só que você muitas vezes tem que fazer isso escondido, porque se alguém souber, torcem o nariz para você. O OnlyFans virou sinônimo de coisa ruim, de coisa pejorativa, e é uma das coisas que os usuários reclamam, né? Como eu já citei, muita gente reclama da falta de regras ou falta de vigilância do OnlyFans, porque, como eu já mencionei, o OnlyFans permite conteúdo explícito, né? Diferente de TikTok, Instagram, Facebook e outras mídias. Então, muita gente reclama, falando que não era para permitir, que de menores podem acessar, que não sei o quê. Mas o próprio OnlyFans, a própria plataforma, tem regras, ela tem diretrizes. E vou ler as regras para vocês. Eu não vou nem falar. Eu vou me dar o trabalho de ler, uma por uma. Bem, vamos às regras que existem. Proibido qualquer conteúdo com menores de 18 anos, mesmo que seja encenado, ou seja, mesmo que faça menção a algo que seja usando imagem infantil. Proibido venda de drogas ou produtos ilegais. Proibido violência real. Proibido armas de fogo ou sugestão a crimes. Proibido conteúdos de voyeurismo ou espionagem. Também são proibidos termos como chantagem. É proibido também, né, interações de relações com animais. E também é proibido interações ou simulações de interações com familiares. Eu estou usando essas palavras para não usar as palavras certas, para não, né, cair o vídeo aqui também, né? Me ajudem, né? Eu não vou ficar explicando tudo para todo mundo, né? Essas são as regras que tem. Existem regras e elas são vigiadas, tá? Elas são monitoradas. Agora, se de menor entra lá dentro, eu não sei. Mesmo porque esse que vos fala não tem conta no OnlyFans. Então, eu não sou conhecedor da causa. Mas o que me motivou a fazer esse vídeo foram os números. Quando falaram comigo que o OnlyFans era uma das empresas mais rentáveis desde 2016, quando ela foi criada, e de que ela se tornou um império bilionário para algumas de suas criadoras. Eu não vou falar nomes aqui, porque eu não posso, mas vocês sabem quais são as mais conhecidas, né? Vamos falar de números e rentabilidade? Quanto, afinal de contas, o OnlyFans ganha? E por que eu falo que isso aqui é um império bilionário? Bem, eu vou explicar para vocês com números. E com números reais, que foram as notícias que eu vi e que me fizeram criar esse vídeo. Presta atenção no que eu vou te falar. Em 2022, o lucro aproximado da plataforma, tá? E lembra que eles só pegam 20%. Foi de 652 milhões de dólares. Estou falando do número da plataforma. Fazendo com que, presta atenção nesses dados, fazendo com que 30% de seus usuários ou seus criadores ficassem considerados ricos, ganhando mais de 15 a 20 mil por mês. No ano seguinte, ou seja, em 2023, o aumento da lucratividade da plataforma foi de 25% a mais, chegando a 1,3 milhões de dólares. E, de novo,
é a plataforma. Eu não estou falando das pessoas. Porque até o ano de 2022, eles estavam imaginando que pelo menos 30% das criadoras de conteúdo eram consideradas ricas. Ou seja, se isso em 2022, vamos só exponenciar isso aí, né? Já em 2024, as expectativas da plataforma foram altamente superadas. O número quase triplicou, chegando a 6,6 bilhões de dólares. Você notou uma coisa? Em 2022, o número mencionado foi 668 mil. Não, 668 milhões de dólares. 668 milhões. Já em 2022, ou seja, um ano depois, passou um ano, o número já estava batendo 1 bi e 300 milhões. Já em 2024, ou seja, o ano passado, o número saltou para 6 bi e 600 milhões. E isso eu estou falando dos números que a empresa, o OnlyFans, a empresa, lucrou. E eles só pegam 30%. Se no primeiro ano que eles fizeram uma estimativa, que foi 2022, eles estavam imaginando que 30% dos seus criadores eram ricos, a gente vai dando um exponencial aí, no segundo ano é capaz de ter 60%. Porque, assim, não são todos que ficam ricos, tá? Não vai entrando nesse mercado falando assim, eu vou tirar foto e vou ficar rica. Não, você não vai. Porque é a minoria que fica rico. Tem ali uns 10, 30% que ficam ricos. Mas dá para tirar um lucro razoável porque a plataforma pega uma grana absurda. Esses números são da plataforma e não dos criadores, porque o número que os criadores ganham não é divulgado, só eles têm acesso ao balanço financeiro deles. É totalmente fechado, totalmente restrito. Então, esse que vos fala não tem acesso às contas bancárias das produtoras. Mas eu imagino que algumas estejam muito ricas, porque são muito famosas. Aquelas que põem outdoor, assim, aquelas que vão em programas, essas que têm mais mídia, eu acho que estão muito ricas. Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.